Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de ciências. Nossa aula de ciências está super legal, porque nessa aula vamos falar de um tema muito atual, de um assunto que está no nosso dia a dia, que é o coronavírus. Nessa primeira aula, além do coronavírus, nós também vamos falar dos micro-organismos. O coronavírus é um tipo de micro-organismo. Vamos falar das diferenças entre vírus e bactéria e também vamos falar de formas de prevenir o SARS-CoV-2, que é o nome que os cientistas usam para o coronavírus. Vamos aprender juntos? Então vamos lá, a gente começa falando dos micro-organismos. O que são micro-organismos? Você já ouviu falar desse nome? Micro-organismos são seres muito pequenininhos. São seres que só podem ser vistos usando um microscópio. Esses seres normalmente possuem apenas uma célula. O que é uma célula? É a menor parte de todo ser vivo. Nós, seres humanos, por exemplo, somos formados por bilhões de células. A menor partezinha do nosso corpo é chamada de célula. Os micro-organismos, alguns deles possuem apenas uma célula e eles só podem ser vistos usando um microscópio. O microscópio é um aparelho que, através de uma lente, você consegue aproximar o que está na frente dessa lente e enxergar mais de perto aquele micro-organismo. Bom, eu vou apresentar para vocês os 4 principais tipos de micro-organismos. Existem outros que você vai aprender com mais detalhes quando você estiver lá no 6º ano, combinado? Então, nós vamos falar hoje dos vírus, das bactérias, dos protozoários e dos ácaros. E eu coloquei uma foto de cada um deles para você ver como é a carinha desses bichinhos minúsculos e estranhos. Bom, vamos começar falando do vírus. A primeira coisa que você precisa saber dele é que ele precisa morar em um ser vivo. Então, o vírus não consegue ficar vivo se não estiver dentro de algum ser vivo. Pode ser um animal, uma planta, ou até bactérias. E aí eu escrevi para você também o nome de 2 doenças causadas por vírus. A gripe, que é muito comum, e a cachumba. Eu vou falar agora com você sobre as bactérias. As bactérias são seres vivos que existem há muito tempo no nosso planeta. Elas estão nesse planeta há bem mais tempo que nós, seres humanos. E as bactérias, muitas delas moram no nosso intestino. E são as bactérias que moram no nosso intestino que nos ajudam a produzir o cocô. Pois é, você se alimenta, tira dos alimentos os nutrientes, as vitaminas que o seu corpo precisa e depois as nossas amigas bactérias do bem vão nos ajudar a produzir o bolo fecal, o cocô. Existem algumas bactérias que não são tão legais assim. Um exemplo de bactéria que não é tão legal é a bactéria que causa a tuberculose. Agora nós vamos falar dos protozoários. Os protozoários podem se mover através de cílios. Alguns protozoários têm pequenos cílios ao redor do seu corpo que os ajudam a se movimentar nos lugares. Um protozoário que causa uma doença é o protozoário que causa a malária. Um outro tipo de micro-organismo que também existe são os ácaros. Os ácaros são bem conhecidos dos seres humanos, porque muitos seres humanos têm alergia dos ácaros. Eles se alimentam de partes mortas de nossa pele, então é por isso que os ácaros adoram viver em locais como a cama das pessoas, porque na nossa cama, que é um lugar onde a gente passa uma grande parte do dia dormindo, é um local onde ficam muitos restos de pele morta que nós vamos perdendo ao longo do dia e da nossa vida. Então falamos de 4 tipos de micro-organismos, seres pequenininhos, e agora vamos falar com mais detalhes de 2 tipos, os vírus e as bactérias. Bom, os vírus
assim como as bactérias, são seres muito pequenos. Para você ter uma ideia do tamanho de um vírus, se você pegar uma régua aí na sua casa e olhar para o espaço entre 1 milímetro e outro, que seria esse espacinho aqui da régua, tá certo? Entre um risquinho e outro desse menor, que são os risquinhos do milímetro, imagine que esse espaço é de 1 milímetro, correto? Agora imagine que você vai dividir esse espaço que eu pintei em preto em 1000 partes. Uma dessa parte, ou seja, a milésima parte do milímetro, é o tamanho do maior vírus que existe. Então os vírus são muito pequenininhos. Além disso, os vírus, como eu disse para você, eles precisam viver dentro de animais, vegetais, ou mesmo tem vírus que vivem dentro de bactérias. E aí, o que os vírus fazem? Por exemplo, o vírus do coronavírus. Ele entra na menor parte do nosso corpo, que é a célula, e lá dentro tem uma coisa que se chama DNA, que são um conjunto de códigos que explicam como nós somos. E o vírus entra na célula e se reproduz, se multiplica lá dentro da nossa célula, reproduzindo o seu DNA. Ou outro tipo de código que se chama RNA, que você também vai estudar lá para frente. Por enquanto, eu quero que você saiba que existem muitos tipos de vírus. Vejam só quantos vírus diferentes existem, além do vírus mais conhecido nosso atualmente, que é o coronavírus. Agora vamos falar um pouquinho das bactérias. Algumas bactérias, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, assim como as plantas que, através da luz solar, da água, produzem o seu próprio alimento e conseguem sobreviver nesses ambientes. As bactérias, além de conseguir produzir seu próprio alimento, também podem viver no mar, no nosso intestino ou nas raízes das plantas. Muitas bactérias que vivem no nosso intestino podem nos causar problema. Existem bactérias, por exemplo, que machucam o nosso intestino e fazem nós termos diarreia, por exemplo. Eu quero que você saiba também que muitas bactérias são usadas pela indústria na fabricação de remédio e de cosméticos, produtos de beleza. E aí eu quero que você perceba também que existem muitos tipos de bactérias diferentes. E agora, na nossa sequência da aula, nós vamos falar dos coronavírus. Coronavírus não é o nome correto da doença que está, infelizmente, matando muitas pessoas no mundo inteiro até hoje. Coronavírus, na verdade, é um grupo de vírus, é uma família de vírus que tem uma característica especial. São vírus que têm um espinho. Então, a característica dessa família de vírus é que todos esses vírus têm espinhos. E para que servem esses espinhos? Esses espinhos ajudam o coronavírus a se conectar, a se ligar na célula, que eu falei para você que é a menor parte do corpo de um animal. Por que o coronavírus tem esse nome? Porque esses espinhos juntos parecem formar uma coroa. E aí coroa em espanhol é corona. Então ficou coronavírus, que significa vírus com corona. Infelizmente, atualmente, um tipo de coronavírus ataca, o planeta inteiro e faz milhares de mortes e de pessoas infectadas. Agora nós vamos falar do tipo de coronavírus específico que está assolando, que está machucando, que está fazendo com que pessoas morram no nosso país e no mundo, que é o SARS-CoV-2, o Covid-19. Por que SARS? Porque este vírus, ele causa uma síndrome respiratória aguda severa, ou seja, pessoas que contraem o vírus da Covid-19 podem ter problemas respiratórios muito graves que podem levá-los à morte. Bom, o SARS-CoV-2 ou Covid-19 teve o seu primeiro caso no dia 1º de dezembro de 2019, numa cidade da China, em Wuhan. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi no dia 26 de fevereiro do ano passado, na cidade de São Paulo, capital do nosso estado.
Precisamos falar também sobre formas de prevenir o Covid-19, para evitar que você contraia o Covid-19. É preciso que você evite locais com muitas pessoas, onde as pessoas estão muito próximas uma das outras, com aglomerações. Que você evite também sair de casa. Você tem que sair de casa somente para o essencial, somente para fazer compras ou, no caso das famílias, para trabalhar. E você também precisa, quando sair de casa, manter distância de pelo menos 1,5 metro de outras pessoas, usar máscara em todos os espaços públicos e também ter o hábito de lavar as mãos ou usar álcool gel sempre. Com essas atitudes, nós vamos evitar que o coronavírus, o SARS-CoV-2, o Covid-19, continue se propagando e matando muitas pessoas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Quero dizer para você que nós estamos juntos e que, se você tiver alguma dúvida sobre a atividade de ciências de hoje, é só você me perguntar. Nos vemos na semana que vem na próxima aula de ciências. Até lá!